Então, nessas duas ações penais, a 504.6120 e 504.5575, continuidade do depoimento do senhor Paulo Roberto Costa, continuidade da palavra da defesa do senhor Otton e do senhor Ildefonso. Obrigado, Excelência. A Queiroz Galvão era uma dessas empresas aptas a executar esses empreendimentos e, portanto, estava cadastrada e seria naturalmente convidada? Sim. E, como o senhor mencionou, 12, 15 empresas, entre elas são as empresas normalmente citadas aqui, como Camargo Correia, Andrade Gutierrez, Odebrecht, OAS, Engevix e ESA. Essas são as empresas Sim. Que teriam. Então, elas seriam naturalmente convidadas por meio do cadastro da Petrobras? Seriam. Olhando o cadastro, seriam. Quando define-se para iniciar um determinado projeto, Dr. Paulo, é formada uma comissão na Petrobras para conduzir o processo de licitação? É formado dentro bom, na época, acredito que continue sendo hoje, dentro da área de serviços, era criada uma comissão para conduzir cada licitação dessas de grande porte. Essa comissão o senhor reputa independente e tendo um corpo de técnicos qualificados? Sim. E nunca, nesses meus 35 anos de casa, também nunca soube de nada que desabonasse as comissões de licitação. Nunca chegou ao meu conhecimento. O senhor exerceu, em algum momento, Dr. Paulo, algum tipo de interferência nas comissões para fins de favorecimento de uma dessas empresas cadastradas, quando convidadas? Não, o que eu fiz, que eu já mencionei aqui, foi que em determinado momento eu queria ampliar o processo de concorrência e aí, junto com o diretor da área lá, eu solicitei que incrementasse as licitações com algumas empresas que não eram dentro dessas 12 ou 15 empresas. E assim foi feito, e alguns contratos foram bem sucedidos e outros foram cancelados, foram rescindidos. Sim, mas interferir na comissão de licitação não teria como interferir, porque a comissão ela tinha sua autonomia. Então, pegando esse ponto, depois eu volto para a estrutura da comissão, o senhor mencionando as empresas que o senhor pediu para que se inserissem, né, a partir de 2010, se eu não me engano. Né? Parece que foi. Para que isso acontecesse, Dr. Paulo, houve a necessidade de uma redefinição dentro do plano do Comperj para prever obras de menor porte, para suportar empresas de menor porte para serem para que dentro do rate de cadastro elas pudessem ser convidadas? Houve a inserção delas no Comperj, mas mediante uma redefinição do projeto para convite em obras de menor porte para empresas de menor porte? Eram projetos de menor porte. Agora, eu não estou lembrado se houve essa redefinição, não me recordo, mas foram empresas que entraram, e algumas aí que eu me lembro mais para a parte de construção civil, né, que tinha, vamos dizer, um risco operacional menor, e houve essas empresas, algumas vieram a ser contempladas na licitação com esses contratos. No caso aqui em questão, são duas obras que o Ministério Público traz na denúncia. Uma é do consórcio Ipojuca, que é o Tubovias da Renest, e a segunda é uma obra no Comperj, que são as unidades de hidrotratamento de destilados médios e de querosene e subestações elétricas. O senhor reputa que essas obras são obras de grande porte e de grande complexidade, Dr. Paulo? A Tubovias é uma grande complexidade, e essa parte de tratamento também é grande complexidade. São todas de grande complexidade, sim. Muito obrigado. Quando a comissão definia, ela tinha que buscar um projeto, que às vezes era um FID, às vezes um projeto básico, e ela o fazia atrelado a um orçamento, né? Esse orçamento era feito por alguma unidade específica da Petrobras, assim, algum órgão específico da Petrobras? Sim, dentro da diretoria de serviço tinha uma área específica que só fazia a parte de orçamentação das obras. Dentro da área de serviço tinha uma área específica sobre isso. E essa área, o senhor se lembra ou saberia informar quantos engenheiros estavam destinados? Doutor, eu vou interromper só um minutinho, assim, com todo o respeito, mas não está muito
Poderia ser mais objetivo nas questões? Sim, excelência, eu serei, agradeço a atenção do senhor, mas é porque o Ministério Público traz na denúncia questões importantes. Porque ele já respondeu o que não teria havido superfaturamento nessas obras, né? O senhor não teria facilitado algum superfaturamento nessas obras da Queiroz Galvão? Não, como eu com a IESA? Como eu falei, por existir o cartel, né, além do, vamos dizer, do preço que era dado em relação que a Petrobras acertava a faixa, tinha um delta preço em cima. Sei, mas o senhor, acima da estimativa da Petrobras, o senhor favoreceu algum faturamento nessas obras? Não. Então acho que não respondeu. Excelência, perfeito. Mas a minha questão não é sobre superfaturamento, por enquanto. Eu queria entender se o orçamento da Petrobras era produzido por técnicos qualificados da Petrobras e se o senhor ou qualquer outro diretor da Petrobras tinha ingerência sobre esse orçamento produzido pela Petrobras. Bom, primeiro que nos períodos que eu passei lá, também, repito, nunca escutei nada que desabonasse essa pessoal que fazia orçamento. E segundo, nenhum diretor podia intervir nessa comissão, porque seria um escândalo lá dentro da companhia se algum diretor chegasse lá na comissão para interferir nisso. Então, eu nunca interferi. Acredito que nenhum diretor talvez nunca tenha interferido também. Perfeito. E quando a comissão pegava esse orçamento era distribuído às empresas ou ele era sigiloso? Não, o orçamento era sigiloso. Só depois que entregava as propostas aí é que, quando a Petrobras escolhia a empresa para negociar, porque sempre depois tinha uma negociação de preço, aí acho que, se eu não me falha a memória, nesse momento a empresa ficava sabendo do orçamento da Petrobras, mas antes disso não. Durante o processo até chegar à contratação haviam várias negociações, muitas negociações. Essas negociações eram negociações em que haviam técnicos independentes e competentes da Petrobras com o consórcio. O senhor interferia nesse processo de alguma maneira de negociação para alcançar o preço do contrato? Não, a negociação era conduzida pela comissão de licitação. Aí depois, quando às vezes não se chegava a um consenso, ou algum problema empacava, às vezes as empresas iam conversar com o Duque ou comigo sobre esse tema. A gente às vezes podia até, vamos dizer, reunir a comissão e rediscutir qual é o problema que estava ocorrendo. Mas a comissão tinha total autonomia para conduzir o processo. O Ministério Público sugere na denúncia que no caso da Tubovias da Renest, o fato de ter ocorrido 3 bids e rebids em face de discussão de negociação de preço, isso seria uma comprovação de interferências internas da Petrobras para beneficiar o consórcio Queiroz Galvão e IESA. O próprio Ministério Público traz 3 informações, né? Ele diz que houve o primeiro bid, que foram convidadas Camargo, Andrade, Odebrecht, OAS, Queiroz, Engevix, IESA, Mendes Júnior, SOG, Skanska, Tequinte, UTC, GDK e Promon para a Tubovias. E que o preço apresentado pelo consórcio Pojuca, Dr. Paulo, segundo o Ministério Público, foi alto, e a estimativa da Petrobras teria ficado aquém, e por isso teria que haver necessidade de uma nova rodada de revisão de projeto, revisão do orçamento, tanto por parte da Petrobras quanto por parte daquelas empresas convidadas. É natural, e aí com a experiência com o senhor, não podemos deixar de que o senhor esclareça isso em razão do que a denúncia colocou. É natural que a Petrobras, a comissão da Petrobras, ela identifique eventualmente problemas do orçamento e do projeto da própria Petrobras, questões não identificadas, não vistas, levando-a a rever o seu orçamento licitado? Não era normal acontecer isso, mas aconteceram algumas vezes. Da equipe fazer uma reavaliação do projeto e às vezes algum item, alguma coisa que não foi levada em consideração ser levada. Isso algumas vezes aconteceu. Mesmo o senhor sendo na posição da Petrobras como diretor, o senhor tem uma dimensão, ou saberia nos explicar a complexidade de elaboração de uma proposta para
empreendimentos como, por exemplo, da Tubovias, da RNEST? A complexidade é gigantesca, né? Para você fazer uma refinaria, você tem N unidades de processo. Mas aí, doutor, é mais objetividade, né? Porque a questão da complexidade da refinaria não precisa responder. Ok. Né? Doutor Peço que seja Paulo, um pouco mais direto. Doutor Paulo, quando a comissão chegava a uma negociação de preço, ao fim, formando-se uma ata e uma definição, isso era encaminhado à diretoria e depois ao conselho, se eu não me engano, da Petrobras para assinatura ou aprovação, né? Esse valor, no caso tanto do Tubovias da RNEST quanto do Comperj, no momento que foi fechado pela comissão de técnicos da Petrobras o preço a ser contratado, houve em algum momento alguma interferência que o senhor saiba, tanto do senhor ou de alguns dos outros diretores, de modo a favorecer o consórcio Queiroz Galvão e IESA? Não, como eu falei, se algum diretor se posicionasse num momento desse, seria um escândalo lá dentro e no dia seguinte isso estava em todos os jornais lá. Isso não acontecia. Agora, como falei, só para te complementar, esses contratos eram aprovados na diretoria, não ia para o conselho de administração. Sim, desculpa. Tá? Então, após o fechamento da negociação pela comissão de licitação, que era da área de serviço da companhia, era feito um documento encaminhado para a diretoria e teria que ser aprovado pelo presidente mais os 6 diretores da empresa. Correto. Mas não ia para conselho, não. Assinado o contrato, iniciadas as obras, era formada uma comissão interna da Petrobras para acompanhamento do desenvolvimento das obras? A própria área de engenharia de serviços criava daí um grupo, né, que era encarregado de gerenciar aquele contrato. Sim. E eles gerenciavam e eram técnicos competentes e o faziam em prol dos interesses da Petrobras? E acredito que sim, eu não posso aqui confirmar se todos, se não teve nenhum deslize por parte de algumas pessoas de gerenciamento de contrato, eu não posso falar porque nem da minha área eram todos ligados à área de serviço. Mas a princípio eram pessoas com vivência, com experiência e com conhecimento do assunto dentro da companhia. O senhor respondeu ao ilustre representante do Ministério Público que o projeto, às vezes a Petrobras ela contratava um projeto com uma faixa de possibilidade de variação, de acerto de projeto, tanto em preço quanto em quantidades, da ordem de menos 15 mais 20. Isso é natural que durante a execução do contrato surja a necessidade de revisões de projeto que podem levar a aditivos de contrato? Isso é natural de empreendimentos dessa complexidade? Se você não tinha a definição do projeto definitivo, a resposta é sim. O procedimento de formação do aditivo, isso era negociado pela mesma comissão que acompanhava a execução das obras pela Petrobras? O pessoal que fiscalizava o contrato é que fazia essa negociação de aditivo e basicamente em cima que se chamava lá de QD, quantidade definida. Então, se por exemplo, um determinado contrato previa lá 50 mil metros cúbicos de concreto, e aí chegou à conclusão que o projeto tem 70 mil metros cúbicos de concreto, a Petrobras tinha que pagar 20 mil metros cúbicos de concreto a mais, e esse pagamento era feito através de aditivo. Em algum momento o senhor interferiu para que houvesse a celebração de algum aditivo favorecendo a Queiroz Galvão? Eu não me recordo. O que pode ter ocorrido é ter alguma solicitação, não só da Queiroz Galvão, mas de outras empresas, para que os aditivos fossem acelerados no tempo, né? Não ter muito tempo para que o aditivo fosse assinado. Esse aditivo tinha que ser preparado pela equipe que fazia a fiscalização da obra. Depois esse aditivo tinha que ser encaminhado pela diretoria de serviço novamente para a diretoria tinha que aprovar esse aditivo. Então tinha toda essa sequência dentro da companhia. E aí a celebração do aditivo ela chegava pronta para a diretoria e a diretoria normalmente aprovava o aditivo. Em resposta ao excelentíssimo juiz Moro, o também depoente que o antecedeu, Fernando Baiano, Fernando Soares, me desculpe, teria afirmado que ele teria feito ingerências
junto ao senhor para que houvesse o alcance de um aditivo que a Queiroz Galvão precisava que fosse aprovado, que estava com uma certa dificuldade. O senhor sabe se isso é verdadeiro? Não, como eu falei, às vezes as empresas, pode ter sido até o Fernando Soares, eu não me recordo, mas as empresas às vezes conversavam comigo para que o aditivo fosse dada, vamos dizer, celeridade no processo de aprovação do aditivo. Nunca me foi pedido para mudar a cláusula do aditivo, aumentar isso, aumentar aquilo, mas que fosse acelerado o tempo para a execução do aditivo, porque às vezes esse tempo era longo, às vezes eram, sei lá, 6 meses, 1 ano, 8 meses para assinar um aditivo desse. Então pode ter ocorrido alguma coisa nesse sentido de eu procurar junto ao diretor de serviços dar celeridade ao processo, mas não mudar a cláusula do processo, porque eu nem tinha conhecimento técnico para fazer isso. Eu poderia dizer que, na verdade, o objetivo era que o senhor, como um diretor de alta respeitabilidade e competência dentro da Petrobras, buscava, ao pedir agilidade, buscava, na verdade, era a eficiência e cumprimento mais eficiente, mais atento para não gerar danos ao próprio projeto. Quando pedia isso que foi chamado de agilidade, poderia ser colocado como um pedido natural de um diretor competente e respeitado, de que houvesse agilidade. As perguntas mais breves, elas estão assim, um tanto quanto indutivas à resposta. Não tem como perguntar dessa forma. É porque o Dr. Paulo Roberto é um grande engenheiro, eu nunca conseguiria induzi-lo, ele tem grande inteligência. Mas está indeferido dessa forma, a pergunta tem que ser mais breve, não pode ser formulada dessa forma, Perfeito. com todo respeito. Dr. Paulo, poderia ser dito que, na verdade, ao invés de agilidade, era o pedido para que as comissões atuassem com eficiência? A Petrobras, quer seja na área de abastecimento, quer seja na área de exploração e produção, cronograma, em termos de prazo, sempre era muito cobrado pela própria diretoria. Porque se você acaba uma obra 6 meses antes, 8 meses antes, você tem um retorno de investimento a partir daquele momento. Então, em qualquer obra, o objetivo era que os cronogramas fossem atendidos, né, de forma mais rápida possível. Obrigado. Só mais 2 rápidas questões. O senhor saiu, como já mencionado, da Petrobras depois de uma experiência longa em 2012, se eu não me engano, é correto? Abril de 2012. Sim. Quando saiu da Petrobras, o senhor tinha a expectativa de usar o conhecimento e a experiência adquirida para desenvolver atividades lícitas, corretas, visando contribuir para o desenvolvimento do país? Sim, e já mencionei também aqui ao juízo que dentro da consultoria que abriu a Costa Global, teve contratos ilícitos, mas tiveram muitos contratos lícitos. Então, pequei, errei, mas estava fazendo muita coisa lícita e para o bem do Brasil. E o mercado, a sociedade, o mercado, os empresários, eles enxergavam no senhor como alguém que pudesse, pela experiência, trazer melhorias em gestão, melhorias de maior capacidade de aperfeiçoar as suas atividades na área de petróleo, gás natural, biocombustível e até infraestrutura? Sim. Isso era reconhecido pelo mercado? Isso era reconhecido pelo mercado. Bem, Excelência, por mim eu não tenho... assim, só um momentinho. Exatamente, obrigado. Existe uma questão, pelo que me parece, em 2003 houve um decreto do presidente da República que delimitou o conteúdo nacional. Isso passou a fazer de uma parte, de alguma forma, da política na Petrobras de delimitar um conteúdo nacional para as suas contratações? Sim, e isso não só através de ato do presidente da República, mas através da Agência Nacional de Petróleo. A Agência Nacional de Petróleo determinava para as obras de exploração e produção e para as obras de refino um determinado nível de conteúdo local. Só um momentinho.
houve um dos primeiros editais de licitação da Petrobras, tem uma cláusula que uma cláusula expressa no edital pedindo para que as empresas, em razão do volume de terraplanagem que seria executado no Comperj, ainda no momento de terraplanagem do Comperj, de que era necessário que as empresas buscassem fortalecer por meio da formação de consórcios. O senhor se lembra dessa regra editalícia? Eu não me recordo desse detalhe, mas como era uma terraplanagem de grande porte, né, para quem não sabe, o Comperj, a área total do Comperj eram 42 quilômetros quadrados. Então, uma área gigante, né? Obviamente que não ia ser feito todas as obras ao mesmo tempo, mas era um projeto que previa a instalação de uma refinaria e previa a instalação do projeto de um polo petroquímico. Então, a área a ser executar a terraplanagem era 42 quilômetros quadrados. E normalmente a Petrobras, para obras de muito grande porte, ela solicitava que fosse feito consórcio. E o senhor acha que era, pelo que o senhor vivenciou como diretor da Petrobras, que era essencial, era necessário, era importante que as empresas buscassem se fortalecer em consórcio para dar consecução a esses empreendimentos? Sim. Era o que a Petrobras exigia, que tivesse consórcio, para que uma obra desse porte ficar com uma empresa só era até temerário, né? Porque a obra era muito grande porte. Só para também, como esclarecimento... Não tem necessidade. Não? Mais alguma pergunta? Não, excelência, por mim eu estou satisfeito. Muito obrigado, doutor Paulo. Boa tarde, senhor Paulo Roberto. Pois não? Boa tarde. Boa tarde. Senhor Paulo Roberto, quanto à questão da reunião que foi tida no caso da CPI, que foi referida pelo senhor aqui nas perguntas do Ministério Público Federal, o senhor afirmou aqui que não sabia que tinha havido a gravação dessa reunião. Eu não sabia. Em nenhum momento, então, se foi avisado aos senhores, nem tampouco que haveria uma gravação de vídeo ou de áudio dessa reunião. Bom, que eu me recordo, não foi avisado. E eu tomei conhecimento disso agora, bem recente. Ok. Senhor Paulo Roberto, nessa reunião, o senhor lembra quais os assuntos que foram tratados nessa reunião? O objetivo era que a CPI da Petrobras fosse, vamos dizer, paralisada, fosse acabada. Então, basicamente, o que foi tratado foi a CPI da Petrobras. Que eu me lembro. São fatos aí já de 5, 6, 7 anos atrás que eu me lembro isso. Quando o Ministério Público Federal pergunta ao senhor uma passagem que Ildefonso Colares teria dando suporte ao ex-senador está tranquilo, e o senhor afirmou que seria justamente isso o objetivo da reunião foi esse. Ok. O senhor lembra em que contexto foi dada essa resposta? Aí eu não posso ler. Então o senhor não pode afirmar que essa resposta foi dada com esse objetivo. O que eu posso lhe afirmar é que o objetivo dessa reunião foi que as empresas fornecessem o valor que o senador queria. Okay. Esse foi o objetivo da reunião. A reunião não foi para dizer amanhã vai ter um bom dia, vai ter sol, vai ter chuva. Não foi esse o objetivo. O objetivo foi claro que era repassar para o senador o valor que ele estava pedindo para que a CPI fosse cancelada, abortada, eliminada, alguma coisa nesse sentido. Ok, mas então, objetivamente falando, o senhor não pode afirmar que, dado o suporte aí ao senador está tranquilo, que foi afirmado por Ildefonso, seria a confirmação desse objetivo da reunião. Não, mas se a reunião, o objetivo foi esse, só podia ser esse, não podia ser outra coisa. Okay, o objetivo era que as empresas pagassem ao senador 10 milhões. Esse era o objetivo. Não tinha outro objetivo. Então, se falou isso aí, como as falas dentro da reunião, nenhuma era fala muito clara, as falas eram todas um pouco subjetivas, mas o objetivo da reunião era único, era pagar 10 milhões para o senador Sérgio Guerra, de modo que a CPI fosse encerrada. Esse é o único objetivo. Quanto a esse ponto, então, uma última pergunta só. O senhor lembra qual foi o contexto e o diálogo logo anterior a esta resposta da reunião? Aí, impossível, não consigo, não vou me lembrar disso, impossível. Ok. O senhor sabe como que foi realizado esse pagamento? Não sei, porque só depois eu lembro que o Ildefonso um dia me falou que tinha sido efetuado, mas como, eu não sei, nunca soube. O senhor lembra como que acabou essa CPI?
que eu me lembro, não deu em nada, acabou acabando. Não teve nenhuma requisição, não teve nada. Não, eu não tenho esse detalhe, eu não me recordo do detalhe, eu só sei que não teve consequência maior e tudo continuou como estava sendo executado. Ok, sem mais perguntas. Defesa de Ayrton Fonseca, tem perguntas? Pode alcançar o microfone. Boa tarde, Sr. Paulo. Sobre a gravação em si, o senhor já disse que não foi avisado, que Não não foi uma câmera avisado. aparente. O senhor não se recorda em nenhum momento o Fernando Baiano Fernando Soares tendo perguntado para o dono do escritório, olha essa câmara, perguntaram da câmara, ou alguém comentando sobre a câmara? Não me recordo. Tá. O senhor saiu da reunião sozinho? Eu acho que eu saí com o Fernando, porque acho que eu não fui no meu carro. Acho que, se não me falha a memória, ele me pegou no carro dele e depois me levou para casa. Eu acho que eu estava até de férias nesse período. O senhor se lembra de ter cumprimentado o dono do escritório em qualquer momento na saída? Posso ter cumprimentado, mas não me recordo. Mas é provável que O senhor sim. conhece ele? O senhor se... Não. Se o senhor ouvir hoje, o senhor sabe Se quem é? eu olhar aqui na minha frente, eu não vou saber quem é. Tá. Eu não tinha relação com ele. Quem tinha relação com ele era o Fernando. Tá. Eu só queria saber sobre a conversa, se houve essa conversa. O senhor se recorda de ter falado para o senhor Fernando, nessa carona da ida ou da volta, sobre o assunto, antecipado o assunto ou comentado com ele pós-reunião? Olha, você viu que conversou de uma forma mais clara ou não? Eu não me lembro, mas possivelmente sim. Mas não tenho lembrança. Tá certo. O senhor, a gente centrou sobre essa reunião. Essa reunião já tinha ocorrido outras reuniões antes? Já, tinha, mas só com o senador Sérgio Guerra e o deputado Eduardo da Fonte em hotéis lá na Barra, antes dessa reunião. Quem o procurou? Acabei de falar. Fui uma vez chamado pelo deputado Eduardo da Fonte, que ele queria conversar comigo no hotel, está numa declaração minha, e quando cheguei lá nesse quarto do hotel, me surpreendi com a presença do senador Sérgio Guerra, que era partido de oposição. Não entendi bem o que estava fazendo ali o PP com o PSDB. E aí me foi dito qual era o objetivo daquela reunião. Tá. O senhor se recorda se na época da CPI o foco era Abreu Lima ou tinha outras questões da Petrobras? Não tenho lembrança. Sobre por que o senhor citou empresas de uma forma geral, por que foi escolhida a Queiroz Galvão, ou foi escolhida outra empresa, ou foi escolhida uma determinada? Porque a CPI era do interesse de todas. A CPI era do Não? interesse de todos. Eu não me recordo mais por que foi escolhida a Queiroz Galvão, não me lembro mais. Mas obviamente que não podia reunir lá 10 empresas, então reuniu-se com a Queiroz Galvão. Foi o senhor que marcou essa reunião? Não me lembro. Não me lembro se foi eu que marquei. Foi agendada essa reunião. Agora eu não me lembro se foi através do senador, foi através das empresas, foi através de mim. Eu não me recordo. O senhor não sabe dizer como foi o contato da empresa com o senador? Não foi o senhor que intermediou, então? Possivelmente sim, mas eu não tenho detalhe. Eu não me lembro desse detalhe agora no momento. Eu lembro que eu acho que estava inclusive de férias na minha casa e aí surgiu a execução da reunião. Eu não tenho detalhe, não me lembro de detalhes. O senhor narra nos seus anexos 3 reuniões anteriores a essas. Exatamente. Inclusive, o senhor não, pelo jeito, não se recordava dessa reunião presencial, porque o senhor foi ouvido em 2016, depois que apareceu o vídeo sobre essa reunião comercial. Se bem que eu falei das 3 reuniões do hotel antes de me lembrar dessa reunião. Então não tinha nenhum motivo para omitir nada e para esconder nada, porque eu falei de 3 reuniões em hotéis no Rio de Janeiro entre o senador Sérgio Guerra e o deputado Eduardo da Fonte. Que realmente eu trabalhei na diretoria 8 anos. Eu participava diariamente de cerca de 20 reuniões. É só pegar as agências da Petrobras e vai ver. Eu não vou conseguir me lembrar de detalhes de cada reunião, cada assunto, cada pessoa que eu me reuni. É impossível. Eu quando diretor da Petrobras, no período que eu participei lá, eu fiz questão de fazer essa conta. Nós aprovamos na diretoria 10 mil pautas. De vez em quando as pessoas me perguntam, mas a pauta X que foi aqui no dia 18 de fevereiro do ano 2008. Sei lá, eu não consigo me lembrar.
Nós aprovamos na diretoria 10 mil pautas. Então, o que Não, eu me eu- lembro, eu Mas estou tá certo, falando. Mas eu vou interromper pelo tamanho do áudio. Tudo bem. Pode interromper.